Sobre o fisiculturismo brasileiro, professor, antigamente era uma coisa quase impossível brasileiros competirem lá fora, né? Uma pelo acesso, outra por questões de federações, chegar até o A Olímpia. federação dificultava a vida do atleta Demais. quanto podia. Exatamente. Impressionante. E hoje, né, a gente vê uma ascensão gigante dos nossos atletas brasileiros e principalmente temos shows prós aqui hoje no Brasil. Como o senhor enxerga toda essa transição e evolução do fisiculturismo brasileiro em relação a mídias internacionais? Os principais responsáveis pelo crescimento do fisiculturismo brasileiro são dois setores importantíssimos. As nossas indústrias de suplementação e o trabalho da mídia brasileira, representada aí pelo trabalho de vocês, pelo trabalho do Miguel Chaim, pelo Cariani e tantos outros divulgadores desta atividade. Então, a informação descentralizada e distribuída é uma das grandes responsáveis pelo crescimento desta atividade no Brasil. Existe uma outra ponte que nós podemos interligar a esse caminho, que é a conscientização das pessoas sobre a necessidade de estarem em forma, principalmente em função aí da última grande crise sanitária que nós tivemos. Então, existe uma confluência muito importante desses fatores que auxiliaram o crescimento exponencial do fisiculturismo no Brasil, porque aqui nós sempre tivemos um cabedal genético muito importante, em função da nossa própria miscigenação. Então, nós sempre tivemos esse potencial genético, que era um potencial genético mal explorado. Aí o que acontece? Essa comunicação descentralizada, distribuída e, no entanto, democrática, favoreceu a divulgação de informações. É lógico, tem informações boas e informações ruins. À medida que você vai selecionando essas informações, as transformando em conhecimento, você começa, então, a aplicar dentro do seu próprio treinamento, a fim de que possa obter resultado. Há 30 anos atrás, era pouquíssima a informação que nós tínhamos no Brasil. E, possivelmente, um dos precursores do acesso àquilo que acontecia fora do Brasil, justamente adveio com a publicação do livro Musculação Anabolismo Total. Aquilo foi um divisor de águas no Brasil. Demais. Mesmo assim, a divulgação e a seleção e a aplicação das melhores técnicas só começaram a ser mais difundidas para o grande público, principalmente através do trabalho aí desse tipo de informação descentralizada e distribuída. Perfeito. Fran, e você, obviamente, acompanhando e vivendo o fisiculturismo, como você viu principalmente a ascensão feminina dentro do fisiculturismo, que também ganhou uma notoriedade gigante. Cito aqui exemplos como Ângela Borges, Isa Piscine, Franciele agora, né? Sempre cabeçando o top 1 ali do Olímpia. Sua visão e principalmente, né? Sempre foi falado que mulheres às vezes não tinham um espaço e elas teriam que lutar 10 vezes mais para conquistar. E conquistaram, Sim, né? Conquistaram, obviamente. Né? Tá lindo as categorias. Eu cheguei a competir no ano de 2012, 2013, e era uma época realmente que as categorias eram menores, né? Tinha poucas categorias femininas, tinha mais masculinas, e eu tive a felicidade de ver as categorias evoluindo, né? E evoluindo também para mais categorias, né? Então, as categorias evoluindo como a wellness, né? Que era uma categoria de garota de praia, depois ela se profissionalizou, as meninas se tornaram mais musculosas, as biquínis cada vez mais fininhas também, com bastante muscularidade.
e abrindo um leque aí gigantesco para muitas meninas participarem, né? Antigamente só tinha poucas e agora acho que a menina que se enquadre na categoria mais baixa ou na categoria mais alta, ela consegue competir. Acho que isso é muito bacana. E eu vejo com ótimos olhos, né? É um esporte muito bacana, que desafia não só Detalhe, tanto... a professora Franciele também foi árbitra de bodybuilding, né? Eu fui árbitra, sim, arbitrei os sabia campeonatos. Sim, que legal. Arbitrei os campeonatos de Santa Catarina, o Sul Brasileiro também, né? Um campeonato bem expressivo lá na nossa região. Tive a felicidade de arbitrar também. Existe alguma atleta que, quando você viu, você falou, cara, essa aqui vai chegar longe? Ou quando você viu e falou, nossa, e chegou, teve alguma que você usou assim como referência para falar, olha, quando você pensar em desistir, qualquer coisa, vê essa daqui, a trajetória dessa aqui. Uma que nos marcou bastante foi a Ângela Borges. Né? Primeira competição dela, a menina ficou em 5º lugar, mas ela já tinha um corpo muito... Você via que era uma menina diferenciada, né? Até, né, nesse campeonato, o Valdemar olhou para ela e falou, olha, você tem uma ótima genética. Eu falei para ela, ela desista. ficou em 5º lugar, mas ela tinha vencido, na verdade. Né? E isso aí, o surgimento da categoria Wellness, que lá na minha época não existia, né? Essa foi uma invenção lá do meu amigo Gustavo, lá do Rio de Janeiro, né? Da Perros, lá do Rio. Naquela época em que eu ainda treinava as meninas, algumas delas tiveram os seus títulos expressivos, né? E foram orientadas a obedecer e não sair dos seus padrões para as suas modalidades. Eu posso citar aqui a Larissa Reis, a Gal Ferreira, que hoje é Gal Yates, e a própria Juliana Malacarne, né? 4 vezes Miss Olímpia. Bom, até então, aquilo que se pedia era algo bastante específico, só que a categoria ela vai evoluindo, ou não, dependendo da visão de cada um, né? Até o surgimento da Wellness, né? Então, quando eu vi a Ângela Borges, né, eu já tinha treinado ela antes dela começar a competir, mas quando eu a vi no palco pela primeira vez, naquele evento no Rio de Janeiro, eu falei, essa mulher é estonteante. E ela, na minha ideia, ela venceu esse campeonato, mas não existia ainda um padrão de avaliação tão definido como existiu depois, logo em seguida. Tanto é que ela trilhou uma carreira vencedora durante muitos anos.